Ele largou medicina para vender videogame. Quem que é o maluco que faria isso? Né? Eles já contam aqui que esse controle vai dar um problema e eles estão te vendendo a solução. Então é maravilhoso isso para eles, né? Quando a pessoa está começando, ele não tem isso. Ele vai ter que comprar no escuro, vai chegar em casa... Como eu já fiz muito e comprei muita coisa sem funcionar. Isso. Então a gente nunca vai aceitar um negócio como doação, sendo que a gente vai ganhar dinheiro com aquilo. Então quer dizer, ainda tá num ponto que as pessoas nem valorizam o que tem. Nem valorizam. Galera, pesquisa aí, Godzilla de PS4. O jogo é horrível. Só que tem alguém que gosta daquilo dali, seja por conta do personagem ou tudo mais. Eu não joguei 95% dos jogos que eu tenho. Sim, colecionador realmente não tem como jogar tudo. Se você tem entre 20 e 30 anos e não passou muitas horas jogando isso aqui, tem alguma coisa errada. Rapaz, se tem uma coisa que eu não me arrependo nunca na minha vida é ter parado de mexer com varejo. Isso aqui é a pior coisa do mundo, Dinheiro que é dinheiro parado, cara. Agora eu vou pesquisar na internet pra ver o preço e dar uma chorada com ele. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do Múcio Visita, onde eu sempre visito empreendedores, pessoas que estão construindo negócio para mostrar no detalhe, no dia a dia, como que funciona uma empresa daquele setor. No vídeo de hoje é um vídeo muito especial, que é um setor que eu particularmente gosto bastante e acho que pode interessar muito de vocês. A gente está falando do setor de games, videogames, produtos de tecnologia, mas muito olhando também para produtos colecionáveis. Vocês sabem que eu tenho uma tese de investimento em cartas Pokémon, que nos últimos 5 anos foi a melhor classe de ativos da década. Sim, no de todos os ativos que você possa imaginar, até mesmo do que o Bitcoin e outras criptomoedas, o que mais valorizou foram cartas Pokémon. E eu acredito friamente que os jogos antigos, os games de GameCube, Xbox, PS2, até mesmo PS3, vão ser olhados ali na frente com uma possibilidade de investimento, assim como são as cartas, e eu acho que eles vão ter uma boa apreciação de preço. Então, quando a gente está falando de timing de mercado, eu falava muito de Pokémon há 5, 6 anos atrás, onde os ativos ainda estavam muito baratos, valorizaram muito nesses últimos anos. E quando eu estou falando de videogame, eu acho que essa sim é uma das próximas oportunidades que a gente pode correr e ganhar dinheiro junto com ela. Então, dá uma olhada aqui nesse vídeo que está muito especial. Lembrando, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e já deixa um like e acompanha pra gente para entender um cara que tem uma loja, vive esse mercado e já atua nele há bastante tempo. Então, vamos conhecer a operação. Fala, mestre. Beleza? Marcos, já dei um overview geral pro pessoal ali de como eu enxergo esse mercado e como eu acho que ele pode seguir um caminho parecido com o das cartas Pokémon. Mas antes de a gente falar desse mercado em si, queria que você contasse um pouco da sua história, cara. Como é que você começou a trabalhar com isso? Como é que você montou essa empresa? Contar essa trajetória mesmo. Cara, então, tem um tempo assim, já que eu já sou gamer, né, vamos dizer assim, né, que eu já curto videogame. Em 2019 eu comecei a procurar Super Nintendo na época, que eu queria. Percebi que o mercado mais carecia de gente para vender do que para comprar. Para comprar tinha muita gente, né? Então comecei sendo esse cara aí no mercado, buscando. E aí, mas foi tudo como hobby, né? Tudo como hobby, e depois, na pandemia ali, eu e o Fagner, a gente se juntou, meu sócio, para atender o mercado de eletrônico, né, por conta da todo mundo indo para casa, tal, então SSD, memória RAM, o pessoal tava precisando para dar aquele upgrade, e a gente viu que o mercado realmente carecia, tanto na parte de games quanto de eletrônica, tava precisando de alguém para poder profissionalizar aquilo ali. Então larguei a engenharia, né, sou engenheiro eletricista, meu sócio largou... Mas formou não? Formado, eu sou formado. Só se largou a medicina, início da medicina lá, e confiando no projeto, né? Então... Esse é o corte, ele largou medicina para vender videogame. Quem que é o maluco que faria isso? Né? Então, confiando no projeto, né? Então, foi a ideia, e a ideia deu certo, né? A gente queria trazer Sony, no caso PlayStation, Xbox, de maneira oficial para o estado. A gente tinha um mercado onde o pessoal vendendo, trazendo de Paraguai, trazendo importado. A gente falou assim, não, a gente quer parceria com essas grandes empresas para poder dar uma visibilidade para o nosso estado. E aí conseguimos, hoje a gente revende oficial e estamos aí. E de maneira geral, quero fazer algumas outras perguntas para você. O que você tem de SKU e produto hoje? Eu consigo ver aqui que tem jogos novos, jogos usados, consoles. Em geral, conta um pouco de o que você vende e o quanto isso representa mais ou menos do faturamento da empresa. Certo. Assim, hoje a gente tem consoles, acessórios, de modo geral. PlayStation hoje, principalmente, que é a que está mais presente no Brasil, assim, em variedade, né? Nintendo e Xbox a gente está numa queda aí, né? Que a Xbox não está fornecendo legal mais o hardware.
isso a nível mundial, né? E jogos. Explica um pouco assim, o que aconteceu com o Xbox e você estava comentando um pouco mais cedo quando a gente estava conversando que os jogos novos da Activision, por exemplo, não estão vindo mais para o Brasil pela compra da Microsoft. É a mesma coisa do Xbox? Sim, mas aí no caso, os jogos, por exemplo, que eu estava comentando com você, questão de não estar mais produzindo, é porque eles pararam antes de parar de fornecer console. Tá. Né? Console a nível mundial, eles vieram com aquela ideia de agora sua TV é um Xbox, seu celular é um Xbox, e pararam de entregar console. Agora com a nova CEO que está entrando lá, se não me engano, a Asha Sharma, né? Ela tá vindo com a ideia de voltar a ter uma visão de Xbox é o console. Eu achei que isso era no Brasil, então não é mais vendido Xbox novo no mundo? Tá muito escasso. Tá muito Caraca, escasso. que loucura, cara. Hoje você vai encontrar, assim, poucas unidades sendo vendidas, né? Se você vê o balanço deles, está só em queda essa parte de console. E uma coisa que eu particularmente tenho muito medo, eu acho que talvez você, por ser gamer, viveu coisas parecidas e pode despertar o mesmo sentimento. Quem está acompanhando também. Todo mundo já teve um servidor de um jogo que você construiu bastante coisa, dedicou horas, fez amigos, comunidades, clãs e etc. E do dia pra noite aquele servidor saiu do ar e você literalmente perdeu tudo aquilo que você construiu ali. E quando eu olho pra essa história de, eu gosto muito de colecionar jogos, a galera sabe, eu gosto de ter o CD na minha mão, o CD do GameCube, colocar ali, a fita do 64, colocar lá, e as pessoas hoje não compram mais o console com espaço pro CD. Além do cara, caso lá na frente queira vender o jogo, ele não vai conseguir porque ele não tem o jogo físico, se essa empresa decidir desligar o software ou o servidor desse negócio, simplesmente o cara não vai conseguir mais jogar os jogos. Como é que você enxerga isso, assim, cara? Porque tá migrando para isso. O Xbox, como você muito bem disse, já estava querendo nem que o console existisse mais, e o PlayStation agora te vende muito mais barato sem a possibilidade do CD, né? Justamente, cara. Assim, essa parte do digital, pro pessoal que defende a mídia física como eu, ela, assim, não é tão interessante. Por quê? A PlayStation agora começou a colocar um contador lá no seu game, né? Então, se você não entrar com 30 dias lá, eles consideram que você não vai poder usar aquele jogo. Então isso aí já tá acontecendo, entendeu? Assim, eu acho que a mídia física é a solução porque você vai ter o seu produto, né? O produto vai ser sempre seu, independente de se vai servidor fechar ou não, né? E só pra falar, galera, a loja tá funcionando normalmente, então vão entrar e sair pessoas. A ideia é que a gente vá conversando aqui de forma descontraída mesmo, que é como a gente trata esse tipo de vídeo aqui. Sim. Não é nada ensaiado, é um bate-papo mesmo. Mas eu lembro que até alguém tá falando que teve um jogo do Star Wars, eu acho que era só online, precisava de um servidor para você jogar, simplesmente a PlayStation deletou o servidor e o cara, mesmo que tivesse a mídia física, não conseguia jogar mais. Isso aí a gente fica na mão das empresas, né? Então, assim, teve jogo, eu não me recordo qual game também, que era um game de carro também, que aconteceu a mesma coisa. Mesmo que você tivesse o disco, você não tem o offline, Você né? tem jogo de Switch 2 aí? Não, cara, eu vou ter só jogo de... O Switch eu ainda acho que ele é um cartucho tipo do DS que você consegue jogar independente de internet ou não. O do Switch 2, salvo engano, tem vários que é um negócio que, tipo assim, ele só valida a compra que você fez na Nintendo Shop e não tem nada dentro daquele negócio. É só uma chave, né? Exatamente. É só uma chave. Mas assim, eu realmente sou muito contra isso. Eu gosto muito de tecnologia, pessoal, mas algumas coisas eu prefiro ser mais analógico, assim. Então, você ter o CD na sua mão, você ter a fita na sua mão é mais seguro, né? E se você falando fita, né? Quando você fala também de longevidade, né? Você tinha antigamente os cartuchos, cara. Os cartuchos com, sei lá, 30 anos quase estão funcionando ainda perfeitamente, né? Até o disco você entra numa fase que você tem uma possível perda mais fácil, né? Porque tem uma vida útil menor, né? Mas ainda assim é melhor do que você contar com um servidor, né? E é muito contraintuitivo, né? Porque, obviamente, isso é uma dinâmica... Apesar... Eu sou capitalista, tá, galera? O que eu vou falar aqui é meio contra isso, mas eu sou capitalista. Mas essa dinâmica de mercado, como você estava comentando aqui, desse exato controle das empresas produzirem as coisas com uma vida útil menor, pensando que o cara vai recomprar no futuro, que a gente conhece como obsolescência programada, faz com que hoje um jogo de videogame e até mesmo um console tenha uma vida útil menor do que um console lá atrás. E mais um ponto, assim como o cara brinca que uma Brasília, um Puma e um Fusca, com um alicate e um arame você resolve, consertar um 64 é muito mais fácil do que consertar um PS5, né? O controle que ele tá falando aqui, pessoal, é esse aqui, ó. Controles do Play 5, né? O Edge. Esse aqui é um controle Pro, que não é barato, né? Ele custa aí R$ 1.350 e a própria Sony vende um módulo para você, vamos dizer assim, consertar o seu controle em casa. Então, ou seja, eles já contam aqui que esse controle vai dar um problema e eles estão te vendendo a solução, né? Então é maravilhoso isso para eles, né? Eles te vendem um produto que ele vai dar problema.
Mas você estava comentando, né? Pô, tem aqui os consoles, Sony é muito representativa, conseguiu uma boa parceria com eles. Conta mais o que você vende aí, e eu gostaria de entender mesmo na lógica de negócio, uma curva ABC, o que sai mais, o que eu consigo ter mais margem, coisas nesse sentido, porque eu gosto de trazer para o pessoal uma dinâmica mesmo para eles entenderem esse mercado por dentro, sabe? Assim, aqui é interessante até explanar isso pro pessoal, que a gente é uma loja híbrida, né? Então a gente trabalha tanto na loja física, que é uma sala comercial, quanto no online, né? Seja marketplace, site próprio, e também, sim, Instagram, WhatsApp, só que isso aí eu não considero tanto online, assim, né? É mais uma porta de entrada, às vezes, para a loja física, né? Então, assim, dentro da loja física hoje, o nosso produto que é curva A seria PlayStation, né? PlayStation é o que mais vende hoje aqui. Então, por quê? Porque isso aqui, apesar de a pessoa ter acesso fácil na internet, muitas vezes a pessoa não sabe a diferença da mídia física para o digital. Então, a gente traz esse conhecimento para o cliente aqui na loja, que traz essa facilidade para ele poder comprar com segurança também e confiança. E até mesmo caso eventualmente tenha algum problema, sabe que o suporte vai ser mais fácil, etc. Exatamente. E no online, aí assim, de produto que a gente mais vende seria jogos. Né? Jogos no modo geral, mas principalmente seminovos. Né? São os produtos que mais saem, seja de Play 4, de Play 3, de Xbox, né? É o que mais vai sair pra gente aí. E aí os seminovos é onde entra aquela ótica de garimpo, que eu particularmente sou muito fã. Sem abrir o seu segredo aqui de como você garimpa, etc. Mas o cara que está querendo começar, que cuidados ele tem que ter quando ele for selecionar itens para comprar para ele na internet? Assim, para começar o negócio ou começar uma coleção? Coleção que eventualmente pode vir a virar um mini negócio. Não que ele vai abrir uma empresa disso, mas ele pode vender para um amigo, para um outro, num grupo de WhatsApp, coisas assim. Eu acho que a primeira coisa é o local, né? Que ele vai fechar o negócio. E valeu, pessoal. Tamo junto. Inicialmente aqui, cara, eu acho que a ideia seria o seguinte: tentar comprar isso de forma segura. Então, se vai comprar pela OLX, marca no local onde você consegue ver. Porque, por exemplo, cara, PlayStation 3, às vezes chega muito jogo aqui pra gente, a gente tem uma pilha de jogo lá que, assim, não funciona. Aqui na loja, a gente tem a confiança do cliente para ele chegar aqui, vai trazer a coleção dele para vender, ele vai deixar aqui primeiro pra gente testar, para depois pagar ele. Quando a pessoa está começando, ele não tem isso, né? Ele vai ter que comprar no escuro, vai chegar em casa... Como eu já fiz muito e comprei muita coisa sem funcionar. Isso, acontece. Então você já tem que colocar ali uma margem de segurança para pelo menos uns 10%, né? Que vai vir ruim. Que vai vir ruim e tal. Obviamente, né? Quando se trata de DVD, por exemplo, de Xbox, você consegue dar uma olhada no disco e tal. Só que Blu-ray, cara, Blu-ray não dá mancha às vezes, não dá nada e não funciona, né? Então... É importante ter essa visão, né? E, cara, você, já está há bastante tempo no mercado, vamos dizer assim, quase 7 anos oficialmente como lojista, mas já acompanha há bastante tempo. Estava comentando ali no início do vídeo de como eu não só vi, mas como previ o que aconteceria com o preço das cartas Pokémon. Então, eu falava com as pessoas que ia subir, tinha muita confiança nisso, até por isso coloquei bastante dinheiro. E eu tô, cara, começando cada vez mais a ter esse sentimento de que isso daqui é a próxima bola da vez. Por quê? As pessoas jogaram muito isso. Só que o cara que está comprando carta Pokémon hoje, o grosso mesmo, ele vai ter entre 25 a 35 anos. Essa galera aqui é um pouco mais nova do que isso, então eles não têm tanto dinheiro no bolso ainda. Eu acho que daqui a uns 5 anos, 6 anos, quando a galera, tipo, 95, 98, 2000, 2002, começar a ter mais dinheiro chegando nessa idade, eu acho que isso vai subir, cara, porque, apesar, beleza, MW3 foi um jogo que foi muito impresso. Agora, quando você volta para um jogo de PS2, quantos Crazy Taxi desses vão ter lacrado no mundo hoje? Como o cara tem aqui na loja, né? Então, assim, você concorda com isso? Você já vê isso? Tem cliente que chega aqui procurando isso? Sim, assim, um ponto que você falou aí, achei incrível, cara, porque assim, ó, sempre quando alguém fala comigo assim, uma parada vai subir, aí eu falo assim, ó, se você acredita nisso, você compra a ideia. Então você falou lá do Pokémon, você compra Pokémon, compra cartinha. É isso. Entendeu? Coloca lá. E, cara, os jogos, hoje, eu já vejo isso no modo geral. Então, por exemplo, assim, o gamer hoje, o gamer que compra, ele já é acima de 25 anos, porque ele tem poder aquisitivo, então ele pode comprar. Mas geralmente, realmente, ele tá vindo para os PlayStation mais recentes, ele tá vindo pro PS4, que seja, né? E eu acredito sim, cara, que PlayStation 3, Xbox 360, a gente vai ver uma curva aí subindo, porque o pessoal que tá comprando hoje, eles não vão se desfazer.
Quem está se desfazendo é a pessoa que já tem há muito tempo. Exatamente. Entendeu? Então, É o mesmo movimento do Pokémon. Exato. Em 2020, a galera começou a achar em casa por causa da pandemia. Isso foi fenomenal. Como é que o mercado de Pokémon começou a ter um boom isso há 6 anos atrás? Pandemia, todo mundo em casa, sem muita capacidade de se divertir, lazer, etc. E também preso no mesmo ambiente. Então rolou aquilo de, cara, deixa eu organizar meu armário, deixa eu ver o que eu tenho, etc. E as pessoas começaram a achar essas casas. Né? O mercado ele já existia, mas era muito mais incipiente. E essas pessoas começaram a ver que as casas já tinham um certo valor, vender. A partir desse momento, esse mercado começou a ser cada vez mais visado. E agora a gente está num momento onde grandes influenciadores começaram a se declarar investidores. Aí é um momento que esse negócio corre muito. Então aqui eu acho que vai ser um movimento muito parecido, cara. As pessoas vão começar a olhar, lembrar que o primo tinha um 64, que o primo tinha um GameCube, que tinha um jogo tal. E se você for olhar um Chrono Trigger hoje, já tem um valor... Já. Isso que você pontuou, cara, hoje você está comprando um monte de coisa. Só que as cartas que você tem não valorizaram ao ponto de você olhar para aquilo e falar, bicho, eu preciso vender agora. Porque existe um esforço para isso. Sim. Quando um cara desse achar um Chrono Trigger, vai virar a chavinha na cabeça dele. Cara, eu acho que dá para ganhar dinheiro investindo em videogame. Sim. E aí, gira, né? Com certeza, cara. Assim, eu acho que uma maneira legal da gente medir o mercado é olhar lá para fora, né? Então, Pokémon lá fora, a gente já tinha as empresas que graduavam, games também, né? Então, a gente já vê isso. Quando a gente começa a comparar os preços lá fora e a gente começa a ver uma subida nos valores lá fora, a gente consegue ver que o mercado vai aquecer aqui também, cara. Então, assim, o PS3, isso ainda não aconteceu. Tá longe. Mas eu acho que vai começar a rolar, entendeu? O PS3, assim, a gente tá falando de um game específico aqui, né? Que é um que eu falei com você que chega muita coisa, né? Que é muito barato, pessoal. E assim, e barato mesmo, né? Você vai pegar um jogo de PlayStation 3 legal, pô, R$45. Esse exemplo eu gosto de dar muito pro pessoal que é. Eu comprei esse jogo na Saraiva do Shopping Praia da Costa, na época por R$200. Eu não sei quanto é que era o salário mínimo em 2010, mas 16 anos depois devia ser uns R$500, R$600. Sim. Chutando, tá? Ou seja, foi, sei lá, entre 20% e 35% de um salário mínimo esse jogo na época. Hoje, a gente, 16 anos depois, tem a oportunidade de comprar esse jogo. Tá quanto aqui? Ele tá 59. 59. Você consegue mais barato? Consegue, mas testado, revisado, 59. Mesmo assim, é 66% mais barato do que era na loja 16 anos atrás. Sim. Isso falando de forma nominal. Se você for considerar isso de forma real, assim, é muito mais assustador. Então, quando você compara R$59 com salário mínimo de R$1.500 e compara R$200 com salário mínimo de R$600, você consegue observar o como isso desvalorizou de lá para cá. E o pessoal pensa, mas não vai dar dinheiro então, né? Só caiu de preço. Galera, é esse momento que a gente tem um turning point de mercado. Tenho certeza que em 2008, 2007, 2006, as cartas Pokémon de 2000 valiam menos, porque ninguém ligava para isso, era antigo, estava estragado. Vai acontecer a mesma coisa. Um ponto bem interessante, deixa eu até pegar aqui para você ver, é esse aqui, né? Que foi vamos dizer assim, o começo da Machado Games, né? Que era o Super Nintendo, cara. Isso aqui eu comprava, vendia ele com um controle original, com fonte original, com um jogo, eu vendia R$160. Isso em 2014. E ganhava dinheiro. E ganhava dinheiro. Assim, claro que não era muito, era mais um hobby e tal. Mas fechava a conta. Fechava a conta. Esse aqui hoje, sem jogo, tá saindo 590. 2000 quando isso? 2019 você tá falando? Não, 2019, 2000 Não, pegar 2017, assim. Tá. R$120 com o jogo. 160. Cara, os primeiros jogos que eu comprei de 64, eu pagava R$30, R$40. E jogo bom. Exato. Smash Bros, Luigi Smash. Hoje em dia é o quê? 300 contos, 250. Dependendo do game, cara, vai a loucura, assim, o preço. E depende de coisa de mercado também, né, cara? Então, assim, você pega citar um jogo, assim, difícil de encontrar, um Deadpool. Cara, o Deadpool, se eu não me engano, o jogo saiu antes do filme. Depois que saiu o filme, ele estourou. Então, assim... Vendeu pouco lá atrás. Vendeu pouco, ninguém queria, tal... E virou um game raro, né? Um game difícil de você encontrar. E quando eu digo game raro, cara, assim... Isso aqui é muito jogo de R$700 de 360, comparado aos outros que você tem, que vai ser R$70, R$50, eu acho que é caro. É caro, claro. Entendeu? Então hoje, por exemplo, se fosse ele, um jogo e o controle fonte, quanto estaria vendendo? Cara, vamos botar que fosse um Mario, vai sair aí uns R$700 quase. 700. Então de 160 para 700, a gente tá falando aí de 7, 8 anos mais ou menos. Até menos, né? 7, 6 anos. E, galera, foi a mesma coisa que aconteceu no Pokémon. E aí agora tá caro? Bicho, acho que não, entendeu? Eu acho que agora que o negócio vai começar a valorizar mesmo. Porque
Guarda aí, por favor. Vou colocar ele aqui. Tem uma coisa também, galera, e eu trago muito essa visão porque eu vim do mercado financeiro e eu sempre acompanhei histórico de ativos e eu gosto de observar como os mercados se comportam. Sim. Então o Pokémon, no começo, era só a galera que era muito, muito fã. Depois começa a entrar o cara que nem era tão fã, mas lembra que o primo tinha cartas e vai atrás dele para tentar vender. Depois aparece um cara que na infância até gostava, tinha alguma coisa, mas hoje em dia não liga nada para isso, abre o armário, acha as coisas e bota para vender. E aí começa a chegar o cara que nunca gostou de Pokémon, mas viu que o Pokémon dá dinheiro e ele começa a comprar. E por último, cara, chega aqueles caras com muito dinheiro, tipo um primo rico, tipo aqueles caras da China que estão comprando muitas cartas, que estão entrando 100% pelo game de ganhar dinheiro. Aqui, eu não acho que nem chegou no ponto de alguém perguntar pro primo se tem jogo antigo em casa. Você tá entendendo? Não, eu acho que não chegou. Nem chegou. Nem chegou. Muitas pessoas, assim, vão começar a encontrar. Hoje, a maioria das pessoas que vendem, às vezes, é que começa a encontrar, igual você falou lá, que na pandemia o pessoal tava encontrando no armário. Tem uma galera que é simples. Encontrou no armário lá, vai trazer pra você, cara, quanto que vale isso aqui? Sem brincadeira nenhuma. Já chegou o caso, assim, do cliente falou assim, cara, quero doar isso aqui. Só que a gente não pega, porque a gente tem intenção de vender. Então a gente faz uma oferta, entendeu? Mas assim, se... Você prefere ser justo com o cara. Assim, a gente paga o mesmo valor que a gente pagaria para um cara que tá com a intenção de venda. A nossa cotação, ela é um documento. Então a gente manda pro cliente ali aquele documento, colocando o preço de cada item que ele quer vender, entendeu? E a gente vai mandar para ele e a gente vai pagar aquele valor. Então a gente nunca vai aceitar um negócio como doação, sendo que a gente vai ganhar dinheiro com aquilo. Então quer dizer, ainda tá num ponto que as pessoas nem valorizam o que tem. Nem valorizam. A gente vai correr muito. Conta aí, beleza, que a gente ainda tá esperando muito dessa valorização, mas assim como você pontuou, já tem jogos que são mais caros. Vídeo Deadpool, vídeo Chrono Trigger. O que já passou de mais caro aqui, cara? Cara, já saiu aqui o próprio Deadpool, né? Já saiu um Pokémon XD de GameCube. É mais de R$1.000 esse jogo. Esse foi o mais caro que a gente teve aqui. Assim, vendeu por quanto? Foi, acho que 1.300. Foi até um americano que estava aqui em Vitória, que ele vem aqui em Vitória às vezes, tem família, não sei, e passou, encontrou no nosso site, veio que aqui loucura, comprar. né? Assim, Esse eu não tive coragem de comprar ainda. E teve um outro também que é um jogo muito ruim, cara, que é o Godzilla de PS4, é horrível. PS4? Godzilla de PS4. E é o estilo de game que saiu pouco, tiragem muito baixa, entendeu? Tinha sido vendido no Brasil oficialmente, ninguém comprou ideia e saiu. A gente tem games assim também, que são games que saíram a preço, vamos dizer, normal. Tem games como esse aqui, né, que é um Super Mario 3D. Mostra lá, esse aqui eu só não compro porque é caro, cara. Mas é isso, vai ficar mais caro, é assim. Esse game aqui foi um game que a própria Nintendo já produziu menos e falou que ia parar de produzir. Então quem comprou na época comprou a preço normal de venda e ele já tá subindo. Um seminovo aí, acho que tá... 599. 599. Um lacrado é mais de 1.000. Com certeza. Isso é muito doido, galera, porque a mesma coisa acontece nesse mercado, acontece no mercado financeiro. Então, às vezes o cara olha, pô, não vou investir na VEG, a VEG já subiu demais, é muito cara. E normalmente as coisas que são muito caras é porque elas deveriam ser muito caras, porque existem milhares de pessoas no mercado dizendo quanto o ativo deveria valer. Sim. Então, a partir do momento que já está precificando que isso aqui é escasso, e realmente é escasso, eu não acho que a Nintendo vai fazer um reprint desse produto, Não vai. só vai subir. Exato. E assim, e no final, o que vai determinar o preço é a venda. Né? Se a gente vender nesse valor aqui, o preço estava bem precificado, né? O produto estava bem precificado. Eu só não compro porque é japonês, né? Mas assim, Switch, videogame novo, você já identifica. Mas o que você tá falando do Godzilla, por que é tão caro? Tiragem. Então tem uma galera que provavelmente curte Godzilla, é fã de Godzilla, porque o jogo, sinceramente, cara... É ruim. O jogo... Galera, pesquisa aí, Godzilla de PS4. O jogo é horrível. Então, assim, só que tem alguém que gosta daquilo dali, seja por conta do personagem ou tudo mais, que vai pagar para ter na coleção, entendeu? Então o colecionador também nem sempre ele compra para jogar, né? Ele compra para ter. Eu não joguei 95% dos jogos que eu tenho. Sim, colecionador realmente não tem como jogar tudo, bicho. Não, e o ponto, cara, o colecionador ele gosta da dificuldade. Por exemplo, vou até citar um exemplo aqui assim, desses controles aqui de edição limitada, né? Esse aqui é uma edição do Astrobot, esse aqui é o Joyful, que tem esse olhinho aqui assim, saiu um antes com um olhinho redondo. Se você for procurar, o de olhinho redondo tá mais caro do que esse aqui, porque a tiragem foi menor. Então, o cara que coleciona, ele gosta disso, ele gosta do que ninguém tem. Ele gosta do que é exclusivo. Escasso, né? Escasso. A oferta e demanda, é isso. Exatamente. É isso. E aqui, você comentou que além de vender, você também faz manutenção. Sim. Isso é relevante no seu faturamento? Sim, cara. Hoje a manutenção ela é relevante por quê? Porque
o custo que a gente tem, né? Claro, fora o técnico, né? Que é um técnico qualificado, é com peças. E as peças são baratas, né? O que é caro mesmo é o conhecimento nesse caso, né? Então, o serviço ele deixa mais do que o produto, né? Entendeu? Então, assim, o videogame aqui não é o meu core principal no sentido de margem. O serviço ele tem um giro menor, mas tem mais margem nitidamente, Sim. porque tem esse valor agregado do conhecimento e da hora de alguém. Exato, mas eu digo no seguinte sentido. O cara vai trazer aqui, isso aqui é uma coisa que a gente tem. O cara faz um orçamento de dar o PS4 dele de entrada no PS5. Eu vou falar quanto que eu pago no PS4 dele. Se ele quer fechar negócio ou não, não tem problema. Tá tudo ok. A gente, inclusive, tem um vídeo ensinando a pessoa a vender e não cair em golpe. A gente quer fomentar assim, o mercado da melhor forma possível. Mas é aí que a gente tem uma margem. Porque a gente consegue abater um pouquinho do imposto, né, na troca. Sim. Né, e a gente pega um produto que a gente conseguiu precificar. O PlayStation, ele já vem precificado. Né? Ele já vem da empresa assim, ó. Você tem que pagar esse valor aqui para você comprar e o preço que vai vender no mercado você tá vendo aí. Então a gente não consegue uma margem tão interessante nisso. Esse aqui também é um acessório muito bacana, cara. Meu sócio que curte demais, cara. Tem um menino lá no escritório que leva. Um abraço pro Zon aí. Então aqui, beleza, esse é o seu showroom, mas, pô, não é tudo que tem no seu site que tá necessariamente aqui. Você tem um lugar que você guarda essas coisas. Exato, a gente tem um estoque ali, assim. Assim, a grande maioria de SKU tá aqui, assim. Aqui, mas a profundidade não. A profundidade não. A gente tem mais profundidade de produto também. Você estava comentando dos mais raros, né? Teve o Godzilla, teve o Deadpool, mais alguma coisa de legal passou aí? Cara, assim, de vez em quando passa os antigos, né? Passa GameCube aqui, passa Super Nintendo, assim, não são necessariamente raros, né? Eu acho que raro é aquilo, às vezes, quando você entra no mercado, só tem a gente. A gente tá com um jogo de Game Boy aí, por exemplo, que é o Resident Evil Gaiden. Né? Cara, eu acho que só a gente tem ele e eu procurei até no eBay e eu não encontrei, cara. No eBay eu só achei lacrado. Então, assim... Quanto vale esse? Cara, esse aí vai sair aí uns 5.500, cara. Cadê? Tá aí pra mostrar? Deixa eu ver se tá ali. Emílio, você sabe que tá aqui? Bom, você que gosta de Resident Evil Game Boy, pode ser seu. Eu não conheço tanto, então não sei nem avaliar. Esse aqui tá completo, né? Tá... O pessoal fala CIB, né? Completo em box. Então tem manual, tem uns cartãozinhos aqui também. Tá com um bercinho do game também. É um item bem legal, pessoal. De onde veio isso aí? Cara, cotação. Aí, ó. Mais um cara aqui de Vitória? Eu não me recordo, cara. Já tem bastante tempo que deu entrada, né? Porém, a gente comprou esse aqui no escuro, porque não tínhamos Game Boy para poder testar. Eu tive que montar um Game Boy para poder testar. Então, assim, ó, é um item diferenciado. Manual, tudo certinho. E é um item que você procurar lá no eBay, você não vai encontrar no Mercado Livre, né? É um item difícil de você encontrar. Você vai encontrar na coleção de alguém. E esse cara não vem. Esse aqui, cheguei mais, que eu achei irado também. Tem como mostrar? Tem, vamos tirar ele aí. Pô, esse aqui até eu tive vontade de comprar, cara. Eu tenho o Xbox One lá, então me incentiva menos a comprar, mas eu joguei muito Minecraft, cara. E esse aqui é uma edição especial. Eu nunca tinha visto esse videogame. Esse aqui é uma edição especial do Minecraft, né? Mostrar a caixa aí, pessoal. Esse aqui dá pra ver que ele não é nacional, né? Então ele é provavelmente europeu, né? Mas o europeu do One tem algum problema com jogos? Nenhum problema. PS2 tem? Sim. PS2, se ele for bloqueado, você não vai rodar jogos... Pau. Exatamente. Aqui não, aqui você não tem problema tem um monte nenhum. de jogo lá que eu não consigo jogar, eu fico puto com isso. GameCube também, né? Cara, que irado, cara. Cara. E aí o mais bacana dele é que quando você liga, ele faz um barulhinho do Minecraft, cara. A Microsoft, ela faz muito bem edição limitada, né? Então a posição dele também aqui em pé seria como se fosse aquele bloco de terra, né? Assim, né? Ah, não, assim. Isso, assim, ó. Bloquinho de terra. O controlezinho do Creeper, né? Muito irado, cara. Aqui atrás tem as Redstone também, deixa eu mostrar pro pessoal. Vem, pessoal. Cara, a Microsoft é muito boa nisso, pessoal. Ó, aqui vem o botão de ligar, aí você vê que liga a Redstone aqui, passa por aqui. O controle também, que irado. Cara. É um item muito bacana, né? Pra coleção, assim. É um item extremamente Vendeu raro. muito? Não é extremamente raro. Não é extremamente raro, mas assim... Mas é um item muito bacana pra coleção, né? Principalmente pra quem curte Minecraft, né? É um produto que você vai encontrar, sabe? Você vai encontrar no Mercado Livre e tudo mais. Mas o nosso tá com preço bom, né? O jogo que eu mais joguei na vida, assim, de PlayStation 1 foi o Tony Hawk's Pro Skater 4, cara. Assim, o 2 e o 4 eu joguei absurdamente. Eu não tive PS1. Já comecei no PS2. Um dos jogos que eu mais joguei na minha vida foi o Tony Hawk Underground 2 de PS2. Esse eu joguei muito. Eu até comprei pra GameCube agora.
que eu não achei pra PS2. Tá vendo? É. Já tá difícil achar esses jogos. Já é difícil. já não tá fácil, não. Vamos lá mostrar como é que funciona a manutenção Show por de alto? Você bola. falou que é uma bagunça, mas é o que a gente falou com a galera. É o dia a dia. A gente Entrou dentro de um frigorífico pra mostrar porco morto. tem que poder mostrar videogame quebrado. Chegamos aonde aqui agora? Aqui agora é parte do nosso estoque, né? E lá atrás a gente vai ter também a parte da manutenção. O que tem de legal aí? Cara, uma parada legal aqui, o pessoal vê assim, né, de diferente. Por exemplo, assim, né, diferença às vezes que a gente tem no mundo do colecionador, né, cara? A gente tem aqui um GTA San Andreas Greatest Hits, né? E a gente tem também aqui o GTA Black Label, né, que ele é todo preto. Então, assim, o jogo em si aqui é a mesma coisa, né? Você vai botar lá no PS2, vai rodar igual. Porém, esse aqui hoje está saindo a 199, esse aqui está saindo a 299. Você tem uma diferença somente por conta da edição, né? Então, a galera, às vezes, quem coleciona, isso faz sentido, Total. né? Esse aqui provavelmente teve uma tiragem menor, por isso é Exato. mais caro. E é muito doido, galera, porque ele conseguiu um fornecedor, ele tá trazendo esses jogos PS2 lacrados Lacrados. hoje em Originais. 2026, cara. E olha a quantidade que ele tem aqui, assim. Então, pô, caso você tenha interesse em algum jogo como esse, é o tipo de cavalo corredor, cara. Por quê? GTA San Andreas. Jogo muito jogado e muito amado. Ano que vem, GTA 6. Provavelmente vai puxar preço de todos os GTAs que já lançaram no passado. As coisas se repetem nos mercados, Com cara. certeza. Então, assim, você comprar um ativo desse selado, eu acho que é um tipo de coisa que muito provavelmente vai valorizar. E aqui, ó, 199, cara, são 36, 40 dólares. Então, assim, é impossível um jogo desse ser $1.000 no futuro? Não, não é. E aí entra o ponto, né, cara? A cada unidade que a gente vende, menos tem no mercado lacrado, porque grande parte das pessoas que compram hoje com a gente, compram para abrir e jogar, tá? Então, assim... Ainda existe muito esse cara. Sim. Então, assim, principalmente aqui na loja, quando a gente pergunta, eu sempre gosto de perguntar ao cliente, e aí, vai abrir? Você, claro, pô, vou Cara, abrir, vou jogar. Eu senti que eu tava ficando doente quando eu comprei um Stardew Valley pra Nintendo Switch lacrado. Falei, não vou abrir, e comprei ele na Nintendo Switch Shop porque era muito barato. Então eu deixei ele lacrado, jogo novo, assim, porque Quietinho lá. gostei tanto do jogo que eu, cara, vou deixar esse jogo lacrado e é isso. Aí aqui você tava falando, né? São jogos de PS2 sem capa. Acho que a galera aí que é de 99, 2000, 2002 jogou muitas coisas que a gente tem aqui, cara. Ó, Dragon Ball Z, Budokai. Tem muito jogo que eu não conheço também. Crash Nitro Kart, eu joguei muito esse jogo. Sim. Looney Tunes. Tem muita coisa que eu não conheço. Uma coisa que me assustou é isso aqui, ó. Estava falando que os jogos vão valorizar, alguns já começaram. Isso aqui é um Futurama de PS2 sem capa, R$800. Quer dizer, se fosse com capa ia valer quanto? Ia valer bem mais, né, cara? E sem capa e sem manual, né? Porque tem que lembrar isso ainda, né? Então ainda tinha a possibilidade dele ser lacrado, né? Quem sabe? Quer dizer, ele pode ter só CD capa manual e lacrado. E lacrado, exatamente. São as E coisas- graduado, né? Alguém que tinha lacrado e falou assim, vou graduar esse... Jogo de videogame só se gradua o selado? Cara, até onde eu vi, assim, assim, eu não tenho visto... Eu acredito que depende da raridade, depende de como que o jogo foi lançado. Então, assim, a gente tem jogos que foram dados em campeonatos, né? Em campeonato da Nintendo e tal. Aí aquele dali, realmente, ele vai ser um jogo que só vai ter, às vezes, o cartucho, né? Esse aqui são de PS1. Sim, de PS1. Tony Hawk Pro Skater é só R$100. Esse Sem aqui, ele é americano. NTSC. O que significa esse NTSC e pau? É o tipo de... Cara, é o tipo de televisão, assim, da imagem que passa. Eu não vou saber explicar corretamente, não. Mas o PAL É o ele europeu. é europeu e o NTSC é o americano. E o japonês é o quê? Nenhum dos dois? Cara, eu acho que ele é... NTSC também. NTSC. GameCube você não tem nada que eu não tô vendo, né? Cara, GameCube, o que eu vou ter aqui, cara, é esse aqui, ó. O último que sobrou pra mim é pra poder rodar Rapaz, o Game Boy no GameCube. eu tenho uma história com esse negócio aqui. Eu comprei no LX o kit do hardware mais Ah, o... você tem o hardware? Eu tenho o hardware mais o CD. Caramba. Só que o CD ele não rodou no meu GameCube. Aí o que que eu penso? O CD tá em japonês. Ou o GameCube não leu, mas eu acho esquisito, porque jogo japonês normalmente ele lê, Entendi. ou o CD tá arranhado. Então assim, Nós vamos negociar esse preço? mas eu levaria, se não funcionar eu te devolvo aí e compro outra coisa no lugar. Caramba, e eu só tenho... De GameCube hoje, cara, eu só tenho esse... Isso aqui é muito raro, cara. É muito não, difícil ele você não achar. Não é fácil de... Com hardware, então. E outra coisa, é difícil achar só o CD. Porque normalmente o cara vende os dois Vende juntos. os dois juntos, vai vender o kit. Esse é o tipo de coisa, galera. Tem ativo que, é a mesma coisa que o Clevinho tava falando da Ilha do Frade. Tá muito caro. Cara, primeiro é você ter pra comprar. Sim. Primeiro é ter alguém disposto a vender. E depois você fala de preço. Então esse aqui eu vou levar.
E aí, Wii, PS3, cara... Eu não posso ficar muito tempo na loja como essa, galera. Não, eu vou comprando as coisas infinitamente. Mas isso aqui eu realmente preciso. PS3 também a gente tem trazido algumas coisas lacradas também, né? Tem que ser o que a galera busca, né, pessoal? Não adianta trazer também coisa muito diferente. Se você tem entre 20 e 30 anos e não passou muitas horas jogando isso aqui, tem alguma coisa errada. Esse de zumbi é muito louco. Esse aí é a melhor edição, né? A edição GOT, né? A Game of the Year. Então vai ter tudo nessa daí, né? Quanto vale? Cara, eu acho que isso aqui tá uns 250, eu não sei de cor agora. Cara, que sorte que eu dei, bicho, não tô acreditando, na moral mesmo. Só vou ficar muito nervoso se não funcionar, mas eu tenho... Não, vai dar certo. Eu tenho plena ciência que vai funcionar, porque não tem outro motivo a não ser ele ser japonês e por algum motivo não rodar. Mas Você sabe se roda fita japonês, inglês, tudo junto? aí aqui fica embalagem, fica... Rapaz, se tem uma coisa que eu não me arrependo nunca na minha vida é ter parado de mexer com varejo. Já mexi 2 vezes lá atrás e isso aqui é uma coisa que me deixava maluco, cara. Quando eu chego lá em casa e vejo um monte de carta, tá tranquilo, é minha pessoa física, eu não dependo disso pra viver. Muita gente, quando chega na loja, fala, isso aqui é tudo estoque próprio, já paguei tudo à vista, e o cara fala disso como se fosse uma coisa boa. Uma alegria, né? Isso aqui é a pior coisa do mundo, Dinheiro que é dinheiro parado, cara. Então, cara, nesse caso aí, o que você tem que ter? Tem que ter estratégia, né? Primeiramente, trabalhar com dinheiro do fornecedor, primeira coisa, né? Você começa a trabalhar com dinheiro do fornecedor, sua margem aumenta, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você pegar o seu dinheiro e falar assim, pô, vou ter, sei lá, 20% disso aqui. Outra coisa é você pegar um dinheiro que não existia e falar assim, eu vou ganhar 20% em cima desse dinheiro aqui. Meu retorno é infinito, né? Entendeu? Então, assim, agora é claro, a gente só vai investir em estoque maior quando tiver uma vantagem também. Ou vantagem ou risco de ruptura. Esse cara, a gente tá falando de videogame o tempo todo aqui, mas a gente poderia estar conversando só sobre e-commerce e vendas online. Sim. A gente tá falando disso aqui porque eu sou apaixonado, mas, pô, querendo ou não, tudo isso que tá aqui, se não fosse a internet, esse negócio não existiria, né? Realmente, assim, principalmente em Vitória. Vitória é um mercado pequeno quando você compara São Paulo, por exemplo, né? Assim, dá para poder funcionar, mas com outra metodologia de loja e tudo mais. Então, a maneira que a gente trabalha hoje, sala comercial, equipe enxuta, né? Tem que ser híbrido, né? E a gente prefere trabalhar assim em sala comercial porque a gente não tem passante. Então, a gente não precisa estar o tempo inteiro atendendo a pessoa que está indo ali tirar dúvida e tudo mais. Vamos ver agora onde a mágica acontece. Esse aqui é o cara, tá fazendo uma revisão ali de PS4 e um Switch aí também, né? Aqui ele faz essas coisas. Aqui a gente tem o que está acontecendo, né? Então, produto às vezes que está para diagnóstico, né? O que é o diagnóstico? Identificar o que é, o que está rolando. Então, dá um exemplo aí. Tem esse Super Smash Bros. De 3DS. Isso, então aqui assim, é um produto que não tá funcionando. Então ele vai pegar, vai tentar fazer uma limpeza, vai ver se é só a limpeza mesmo, porque esse aqui também não tem muito o que fazer, né? Aqui, aprovação. É quando o cliente às vezes já foi passado o orçamento para ele, tá aguardando a aprovação dele mesmo, né? Aqui, quando a gente vem para cá, a gente tem os clientes prontos, né? Então, o produto que já foi feito manutenção, esse aqui é até de um amigo meu, ele colocou o Hall Effect, já ouviu falar? É um analógico que não dá drift, né? Então, ele evita aqui o drift no analógico e aí fica 100% e o criador do produto diz que isso aqui nunca vai acontecer mais nesse analógico. A gente tem muito isso aqui, cara. Isso aqui eu gosto até de falar, né? Às vezes o cliente vem aqui assim e diz, cara, você compra um controle de PS4 quebrado? Cara, eu tenho, sei lá, 2 caixas lotadas de controle de PS4. Não serve pra nada, cara? Cara, serve, mas assim, é o que vai demandar tempo. Vai demandar tempo, né, pra gente poder fazer isso aqui, né? Mas, teoricamente, a grande maioria dá pra consertar. Sim, a grande maioria dá pra consertar. Só que o valor tá nele consertado. Você falou que, pô, uma higienização básica, mais ou menos 250, que seria a revisão. Isso. Mas do que normalmente aparece, quanto que custa? Cara, o que aparece aqui às vezes é problema de fonte, entendeu? Fonte do PS4 da pau, às vezes algum componente da placa, aí vai girar em torno assim, dos 450, chega console às vezes que realmente a gente chega pro cliente e diz, cara, ó, o estado que o aparelho tá, a gente pode fazer a manutenção aqui agora, vai resolver, mas daqui a pouco, do jeito que ele tá, ele vai dar uma dor de cabeça pra então você. Não vale a pena. Não vale a pena, a gente sempre dá essa indicação. O que você tem de DS Game Boy aí? De DS Game Boy, cara, tem pouca coisa. Eu acho que de Game Boy tem aquele game que tava lá e talvez alguma coisa lá na parte do estoque de novo. Quando a gente tá falando de mercado Pokémon, existe muita referência, seja no Brasil, seja fora, em relação a preço.
chega um item raro aqui, onde que normalmente você busca as referências para entender quanto que ele vale, cara? Cara, primeiramente a gente vai buscar o nosso mercado nacional, né? Então, seria o Mercado Livre, Shopee, OLX, né? Porque o Mercado Livre e Shopee, eu tenho que mostrar isso pro cliente, né? Falar assim, cara, ó, esse cara tá vendendo aqui, só que tá sem juros. Então ele tá pagando aqui 18% de taxa, né? Porque às vezes o cliente compara, obviamente, quando ele quer vender, né? E aí eu faço esse cálculo ali, ó, se eu for vender, tirando essa taxa, tirando meu imposto, eu vou receber, se eu conseguir vender nesse mesmo valor, esse tanto aqui. Porque Então eu consigo posso pagar esse tanto aqui agora. Aí ele vai fazer essa avaliação. Quando é um produto mais raro, a gente já vai para o eBay, né? A gente já dá uma pesquisada no eBay para poder saber quanto que está sendo vendido lá. E aí, assim, nesse caso, se você fosse trazer para o Brasil, sairia mais caro. Mas normalmente já é mais ou menos o preço do eBay que a gente coloca depois. É isso. Vamos subir lá, mostrar mais algumas coisas. O que eu te pergunto é o seguinte, é muito difícil que você chegue a competir em preço online com a Amazon e com grandes varejistas. Como é que você consegue continuar vendendo? Cara, primeiramente, assim, vamos falar dos produtos que eles têm, né? Porque se a gente for falar às vezes de seminovo, eles não têm isso, né? Na grade deles. Primeiramente, às vezes a gente consegue algumas boas negociações, né? Realmente, então assim, a gente consegue competir preço às vezes. Às vezes o produto deles acaba e a gente entra vendendo, né? Então é muito um olhar de mercado assim também, né? Saber o que está acabando, o que não está. Às vezes a gente acerta muito, às vezes a gente erra, né? Então é isso. E às vezes fazer anúncio bem feito, né? Então, por exemplo, na Amazon é complicado porque ela vai te colocar no catálogo 100%. É difícil de você sair do catálogo da Amazon. Mas às vezes no Mercado Livre, no Shopee da vida, a gente consegue pegar e criar um produto com kit, né? Eu estava falando com você ali dos jogos de 360 ali, que a gente estava com um jogo que está agarrado, a gente consegue juntar ele com outro jogo e fazer algo que seja uma oferta interessante para o cliente e que para a gente consiga desovar determinado produto também. Falei que eu ia comprar isso aqui. Agora vamos pesquisar na internet pra ver o preço e dar uma chorada com ele. Game Boy. O problema é quando o cara descobre que a gente tá vendendo mais barato, né? Existe essa chance, porque isso aqui é difícil de achar, cara. Galera, ó, vocês veem o nível aí do preço, hein? Aqui no eBay tá saindo a $175, 856. E ele pede aqui 349, ó. 350 conto aqui na Machado, né? E não aparece, cara. Não, é um item... Só que assim, sendo bem sincero também, né, André? É um item também que é difícil de você achar o comprador. Ele é um produto que ele vai... Mas quando ele acha o comprador, ele fica bem satisfeito, né? Porque da mesma forma que é difícil de achar o comprador, é difícil pro comprador também achar o item. Total, e o preço é esse mesmo. A dificuldade é casar isso, né? Porque, por exemplo, vamos supor, o cliente quando vem vender isso aqui para mim, cara, ele nunca ia conseguir chegar até você que quer comprar. Essa é a parada. E você talvez não conseguiria achar até eu mesmo para comprar se não tivesse chegado aqui, né? O que tá no seu site? Cara, deixa eu verificar. Não, e aí entra esse ponto, né? Alguns e-commerce, cara, é complicado. Às vezes dá um errinho ali do anúncio e tal. O que a gente tem que fazer, às vezes, de tempos em tempos? Pegar, fazer um balanço do estoque e ver assim, tá anunciado, não tá. Porque às vezes o produto tá parado, mas não tá nem anunciado. Você controla todo o seu estoque pelo e-commerce? Eu controlo pelo RP? Pelo RP, sim. Mas aí você emite nota de forma diferente o que é loja e o que é site? Não, tudo é... Tá integrado. Tudo é integrado, né, sim. É no mesmo RP, né? Mas eu ia querer chorar um desconto aqui, mas até me complicou. Capaz o cara querer vender mais caro agora, porque, bicho, não tem mesmo. Vamos levar o controle aí que eu vou fazer um negócio legal pra você. Pai, o cara quer me vender aquele Funko, tirando os jogos que eu já saí fora, né? Cadê o Pro Controller? Eu já vou até separar aqui já o que o André vai levar. Não, esse aí eu não vou levar, não. Que isso, cara? Cadê o Pro Controller do Switch? O Pro Controller? É aquele ali, ó. Pro Controller do Switch. Isso aqui é uma boa. O Switch 2 funciona mesmo? Funciona. A única coisa que não funciona no Switch 2 é o startar dele. No caso, ele eu não ligo o videogame por ele. Só isso. Tá. Fora isso, ele vai funcionar tudo. Quanto que tá esse aqui mesmo? 289. 289. Esse aqui é quanto? 99. R$100. 389 mais... 350. Então, isso aí vai dar 740? Dá isso, 740. E aí, pra levar agora no Pix? Vamos fazer um negócio legal pra você aí, ó.
Acho que esse aqui você merece fazer um preço bom para você, cara. Eu vou fazer aqui tudo para você, ó. Considerando que você vai levar esse aqui, tirar, dar mais R$100 de desconto aí. Então ele é para 640. 640 conto. R$600. Praticamente você tá ganhando Funko. 640, 600 no Pix, eu levo Que ele. isso, cara. No Pix, no Tá Pix. vendo, cara? No Pix, sem cartão, sem parcelamento, se Não, quiser não. sem nota. Esse aí não vou até cortar. Não vou até cortar para poder passar aí. Não, é beleza, cara. Fechou? Tá fechado Tá aí pra fechado. você poder aproveitar. Obrigadão, Negócio é tamo prato junto. feito. E aqui, galera, é isso. O mercado gira, obviamente, estamos produzindo conteúdo aqui com o intuito de gerar valor. O cara não Certeza. perdeu a oportunidade de mostrar os ativos para o comprador potencial. Então, isso aí. fica o recado, entenda bem o seu ICP. É muito mais fácil você vender para o cara que é o seu potencial cliente. Com certeza. Cara, resumo geral, o que mais você quer falar com a galera? Alguma coisa que eu deveria ter te perguntado e não te perguntei? Não, assim, eu acho legal essa parte que a gente faz do comércio de usados, né? Porque ele é uma solução, na verdade, para o cliente. Né? Porque tem cliente que você nunca vai ver no OLX. Né? Então, às vezes, você vai ter algum amigo, alguma coisa lá, que ele tem um monte de coisa parada, que ele não é um cara que vai pegar as coisas dele, vai gastar tempo no OLX, vai trocar ideia com o cara, receber alguém na casa dele para poder testar. E eu acho que isso é uma solução muito bacana que a gente traz para os clientes. Né? A gente faz uma proposta justa. Dentro Negociou de forma justíssima. Não, perfeito. E o usado você tem mais margem para negociação sempre, né? Dá pra fazer, entendeu? Ali realmente assim. Não, esse preço não existe. Não existe. Esse preço né? não existe, galera. Não existe. Tô fazendo aqui. É uma troca mútua pela divulgação. Mentira, eu tô divulgando de graça também, mas por aí vai. Não tem nem. É um relacionamento que vai ser construído. Perfeito. Cara, uma coisa que eu acho muito engraçado são as coisas que aparecem no LX quando você tá anunciando um item. Conta umas histórias engraçadas de alguma proposta maluca que te mandaram aí. Cara, essa parte aí é a parte que a gente tem que lidar de maneira profissional. Porque assim, se você for para o LX vender alguma coisa, aí você tá vendendo o seu Play 5, o cara te oferece tatuagem, pitbull, ring neck, calopsita, e os caras oferecem true, cara, sem brincadeira nenhuma. A pior para mim foi a vez que o cara começou uma lista de coisas. Ele começou uma Havaiana nova, por Deus do céu, cara. Por Deus do céu. Uma bermuda da Ciclone. Começou bem. Começou. Uma pulseira de prata. E aí ele foi listando umas coisas lá, tipo assim, mais R$150. Eu não lembro qual era o item que a gente tava vendendo, mas tipo assim, e era verdade, pô, o cara tava fazendo essa oferta. Era uma oferta firme, né? Porque assim, ele chegou, que a gente, é uma coisa de estratégia do LX, né? A gente tem mais de um perfil no LX. Então ele chegou a ofertar em outro anúncio. Por que anúncio, ter mais de um perfil no LX? por conta da quantidade de anúncios que você pode trabalhar, né? E aí você também cria uma visibilidade maior. Cara, uma coisa que você estava falando, eu tive um insight na cabeça que é o OLX, ele é um marketplace transacional hoje. Sim. Então você pode entrar lá, comprar e receber na sua casa. Mas ele também é uma baita forma de até mesmo panfletagem. Se você solta vários anúncios lá mostrando os seus produtos, você pode atrair o cara para o seu WhatsApp, pode atrair o cara para a sua loja física ou até mesmo para o seu site. Então é um canal que de fato distribui muito o seu anúncio porque existe um volume de pesquisas lá. O que vocês usam de estratégia digital, que eu vi que você comentou sobre isso? Apesar de eu ouvir desse meio, eu não olhei tanto profundamente suas redes, seu site, para entender que tipo de estratégia você usa. Como você faz isso e o quão importante foi para vocês conseguirem construir o negócio? Como a gente saiu do nada, a gente está localizado num local onde que não tem passante, não tem visibilidade, a gente precisou usar muito a rede social. Então, seja na produção de conteúdo ali, né, trazendo alguns vídeos virais que chegavam a viralizar, né, e vídeos de conhecimento, que aí dá a confiança para o cliente que a gente conhece aquilo que a gente está tratando. Né? A gente se torna especialista dessa forma. Mas o que deu assim, uma virada de chave foi quando a gente começou a trabalhar com Ads. Né? Porque o Ads você entrega para quem às vezes não está te encontrando, né? E a entrega é muito grande. Né? Então o investimento em Ads, tanto em anúncios às vezes de compra, de troca, quanto em anúncios específicos às vezes de um produto. Né? A gente está com a promoção de PlayStation 4. A gente rodar um anúncio dessa promoção. Então a gente já tem que ter mais produtos já para poder fazer isso. Isso aí que foi a virada. Mas nunca foi, por exemplo, um caso de compra de seguidor. Isso aí não é estratégia, né? Total. Isso Quando você fala de ads, você roda isso local, Vitória ou Brasil, e você joga isso para o site, para o WhatsApp, para um RP, para o CRM, você faz como normalmente? Hoje, como a margem que a gente tem é no produto usado, nessa troca, então a gente trabalha mais localmente. Então é para jogar para o Instagram e às vezes para o WhatsApp. Né? Então a gente roda tanto de troca, como eu falei,
Manutenção a gente começou a rodar agora, que a gente tem trabalhado com manutenção aí tem menos de um ano, né? Apesar do nosso técnico ter de bagagem muitos anos, né? E realmente assim, é o que muda o jogo. Quem não tá fazendo isso... E o grupo que você tem no WhatsApp, só você anuncia as coisas ou é um grupo de compra e troca que todo mundo pode postar? Cara, então, eu até gostaria que fosse um grupo de troca, assim, que as pessoas pudessem se conversar e ter uma comunidade ali. Só que o problema é que quando você abre ali e eu libero o seu número, o número de outra pessoa, e como a gente está colocando ali o grupo, a comunidade, né, no caso, ela é aberta, né? Qualquer um pode entrar na comunidade para poder receber as ofertas e as novidades. Só que se eu libero o seu número ali, por exemplo, você pode talvez cair num golpe, alguma coisa assim, e me culpar, né? Pô, tava lá no seu grupo lá, na sua comunidade, alguém da sua equipe entrou em contato. A pessoa pode se fingir, né? Alguma coisa assim. Então a gente prefere trabalhar de uma forma com que só a gente possa mandar mensagem, ninguém tenha acesso ao número de ninguém, para poder ser mais seguro para o nosso cliente também. Animal. A gente gostaria de trabalhar dessa forma, ter uma comunidade onde o pessoal pudesse trocar livremente. No mercado de né? Pokémon existe, assim, as lojas normalmente têm grupos, mas eles deixam bem claro na descrição. Não nos responsabilizando, não, peça referências do cara no grupo. Existe um pouco disso, a galera tá acostumada no mercado. É uma, assim, porque eu acho que acaba aproximando. E o cara vai acabar batendo na loja, cara, porque assim como esse produto ali do Game Boy, apesar de ter um ticket alto, tipo, no eBay tava $150, e eu vi, era isso mesmo, R$800, R$900, é difícil que ele venda. E quando a gente tá falando de um colecionador de videogame, cara, se ele tiver 70 jogos de PS3, vou ser muito honesto, 10 ou 15 no máximo ele vai postar e vai vender. Sim. O resto, meu irmão, ou ele vai vender em lote ou ele vai vender em loja, não tem o que ele fazer. Né? Não vende, cara. É difícil, até porque a gente tem produto que a gente não vende, cara. Assim, tem produto que fica parado, então a gente sabe muito bem disso, né? O lote funciona bem às vezes, né? Porque aí você não tá disposto a comprar aquele jogo, mas se vier tudo ali assim junto, você acaba comprando, né? Aí deixa lá no guardado, né? É por aí, vai acumulando. Quando vê, né? Tem 2 quartos na sua casa só cheio de coisa. Se vocês quiserem ver, galera, deixem aí nos comentários que eu gravo lá em casa, mostrando os jogos de videogame, que assim, talvez olhando pra esse armário aqui eu tenha essa quantidade ou mais já. Mostra aí, mano. Aí, ó. Você vê que é brutalidade. Eu acho que eu devo ter esse armário aí ou mais. E aí, carta Pokémon, bicho, é o que eu tenho mais vezes. Então, se vocês quiserem ver, me avisem que eu gravo lá em casa. E ele vai também dar uma olhada, vai dar uma avaliada e ver o que ele acha que vale e o que não vale lá. Aí, vamos chegar, vamos lá, vamos marcar de ir lá. Marcar essa avaliação. A gente vai fazer uma avaliação lá da sua coleção. Às vezes acha uma pedra. Cara, turma, recado final, o que você quer falar pra galera? Onde é que acha a loja? Onde é que te acha no Instagram? Show. Pessoal, a gente é de Vitória, a gente fica localizado na Mata da Praia, né? Você pode mandar mensagem pra gente, tem como colocar lá na descrição. Deixamos na descrição, assim. Colocamos, né, no texto. Isso. Aqui também. O Instagram também é @machadogames. Site machadogames.com.br e é isso, assim, qualquer coisa que você precisar com relação a videogame, PC, manutenção, pode mandar mensagem pra gente, que a gente tá aqui, a gente tem uma equipe aí capacitada para poder atender vocês. Se você quiser vender, fazer troca também, a gente faz negócio e fica bem legal para todo mundo. Difícil é você sair daqui de mão cheia e não voltar vazio, e de mão vazia e não sair de mão cheia. É isso aí. O cara é bom com negócio. O cara é bom de fazer negócio. Então é isso, turma. Se você gostou desse vídeo, deixe de se inscrever no canal, deixe um like. Lembrando, se você quer ver minha coleção pessoal, deixe nos comentários também. Tamo junto, até o próximo vídeo. Bora vender e vamos com tudo!